Olá, queridos! Nós estamos aqui no 8º dia de uma série de devocionais intitulada Missão Dada, Missão Cumprida. Eu sou líder de célula, eu tenho uma missão. E é por isso que nesta manhã eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz assim: Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Querido, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Olhos bons ou olhos maus? Como você tem visto a sua célula? Queridos, o segredo para nós vermos as nossas células crescerem e multiplicar está vinculada à forma como você a enxerga. Sim, a forma como você vê a sua célula, isso fará dela crescer ou não crescer. E por isso que hoje eu gostaria de te dar 2 dicas de como ter esses bons olhos. A primeira é: acredite em seus liderados. Sim, nós precisamos acreditar nos nossos liderados, acreditar nos nossos discípulos, porque é impossível crescer com uma equipe que você não acredita. Quando você não acredita nos seus liderados, você apenas consegue olhar os erros deles, você os trata com indiferença e não delega tarefas. Mas quando você acredita, você elogia, você empodera, você injeta no coração deles a missão, esse amor que está no seu coração, primeiramente como líder, e você vai estimular aquele discípulo a se tornar um grande discipulador. Ou então, de repente, ele já até foi, mas se perdeu na caminhada. O que você faz? Você trata com indiferença? Você não acredita mais nele? E aí que nós precisamos acreditar nos nossos discípulos para que eles se tornem um grande discípulo, um futuro líder de célula. E aí eu trouxe aqui um cacto para ilustrar exatamente isso que eu estou falando para você. Há um tempo atrás eu ganhei este cacto, né? Era um cacto bem pequeno, né? E eu sempre cuidei, amei e acreditei no meu cacto. Mas em determinado tempo ele quebrou, né? Aconteceu um acidente, ele se quebrou aqui e caiu da janela. Mas eu joguei o meu cacto fora? Não. Eu continuei acreditando, continuei confiando e crendo que um dia, né, ele ainda criaria uma forma de cacto. E quando eu menos percebi, nasceu esse outro tronquinho aqui no cacto, exatamente no lugar quebrado. Mas será se eu tivesse desacreditado do meu cacto, eu viria nascer esse outro galho aqui? Não. Né? Então, você precisa crer que há esperança para o seu discípulo, aquele discípulo que ainda não abraçou a visão da célula, não consegue ainda caminhar. Você precisa acreditar nele, porque todos nós somos capazes de ser grande discipulador e líderes de célula. Amém? E a segunda dica que eu gostaria de compartilhar com você é: dedique tempo à sua célula. Aí você poderia perguntar: Jana, mas como eu dedico tempo à minha célula? Primeiro, você precisa ler sobre liderança, né? Você precisa todos os dias assistir pelo menos um vídeo de 5 minutinhos a respeito de liderança. Você precisa participar de seminário, você precisa se envolver. Isso é dedicar amor, né? Como a nossa pastora fala, que ler é um ato de amor. Então, você precisa dedicar tempo, discipular com graça, discipular com amor, corrigir quando é preciso. Então, tudo isso é dedicar tempo para ver a sua célula crescendo, né? E quando nós ganhamos uma célula, ela é apenas assim, ó, uma plantinha pequena que é colocada em nossas mãos para nós fazermos crescer, né? E se você cuida ou não, dedica tempo ou não, se ama ou não, isso depende muito de você. Né? Isso que fará ela crescer ou não. E quando eu ganhei essa plantinha, ela era assim, ó, com poucas folhinhas. E todos os dias eu regava, cuidava, dedicava amor. E quando eu percebi, ela se tornou, olha, nessa planta linda, cheia de folhinhas, né? Então aqui ele é uma suculenta, uma planta que não é tão fácil de cuidar. Quem cuida de cacto sabe que não precisa ser muita água, tem que ter bastante sol, né? Mas eu não me limitei a esses detalhes e continuei amando e dedicando tempo, né, para a minha plantinha, para ver elas crescendo. E assim acontece com a nossa célula, né? Você precisa dedicar tempo.
Por isso, queridos, guarde esses 2 segredos no seu coração. Primeiro, acredite nos seus liderados e segundo, dedique tempo para a sua célula e assim você verá a sua célula crescendo e multiplicando. Amém?